Olá, sou José Carlos. Este é o canal Aprender Matemática em Casa e nesta aula nós vamos aprender, entender como transformar número decimal em fração. Preste atenção. Vamos supor que eu tenho 1,5. Esse aqui representa a parte inteira de um número decimal, 1 inteiro. E isso aqui, ó, é a parte não inteira, é a parte fracionária, que é uma fração, é um pedaço, é uma parte de um inteiro fracionário. Na prática, vamos supor que a gente estivesse falando de chocolate. Uma barra de chocolate inteira e outra barra de chocolate inteira. Quantas barras de chocolate? 2. Imagina que uma pessoa pega uma barra e metade da outra. É simples, ó. Essa aqui seria totalmente colorida, ó, um inteiro. E essa aqui seria a metade. Olha lá, uma inteira mais metade da outra. Se eu dividisse aqui em 10 partes, aqui também se eu dividisse em 10 partes, aqui seriam 10 partes e aqui 5 partes, o total de partes 10. Então aqui teria 5 e aqui teria 5. Então seria 10 décimos, dividi em 10 partes, peguei todas. E a outra barra, dividi em 10 partes e peguei 5. Quanto que daria? 15 décimos, na forma de fração. Mas se eu penso como número decimal, é muito simples. A gente observa. A parte decimal, se eu tenho um algarismo, eu vou falar décimos. Se eu tiver 2 algarismos, eu vou dizer que são centésimos. E se eu tiver 3 algarismos, por exemplo, aqui o 0, que é a parte inteira, 0. Então esse aqui é um número que representa menos do que 1. Se eu tiver aqui 1, o que significa esse 1? São décimos. Seria aquele exemplo que nós fizemos, dividir em 10 partes. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, isso aqui seriam centésimos. Se eu dividisse em 100 partes, eu pegaria 2 dessas partes. Vamos colocar que aqui fosse 5. Isso aqui seria milésimos. Se eu dividisse em 1000 partes, eu teria que pegar 5 partes. Bom, de um modo geral, eu poderia ter isso aqui, ó, 1 décimo, 12 centésimos, ou poderia ter 125 milésimos. Todos esses números aqui são decimais. Então, eu vou escrever um algarismo depois da vírgula, eu coloco 10. Aqui tem 2, eu coloco 100. Se aqui tem 3 depois da vírgula, o denominador vai ser 1000. Bom, se eu desconsiderar a vírgula para colocar o numerador, eu não tenho uma parte inteira aqui que é 0. Então, o que vale aqui é 1 décimo. Aqui, ó, desconsiderando o 0, seria 12 centésimos. E aqui, 125 milésimos. Lembra daquele exemplo anterior? Se a gente tivesse aqui, ó, 1,5
1 inteiro e 5 décimos. Neste caso, seria um algarismo depois da vírgula, então o denominador é 10. Se eu elimino a vírgula, no caso aqui é o 0, eu considero que está depois da vírgula, mas neste caso eu tenho que considerar também o que está antes da vírgula. De um modo geral, essa transformação é simples. No entanto, a gente tem alguns casos que nós temos que falar num outro vídeo. É quando a gente tem um número decimal, mas que não é exato. É um número decimal periódico ou dízima periódica. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse número aqui. E aí? Bom, isso fica para uma próxima aula. Na aula de hoje, o que nós estamos chamando a atenção é número decimal exato transformado em fração. Muito obrigado e até a próxima aula.